Bom, eu vou contar por que que eu decidi largar o meu Instagram e por que que eu acho que você deveria fazer isso também. Esse canal aqui começou com um propósito de eu ensinar um pouco mais da Bíblia, da cosmovisão. Depois de um tempo eu percebi que eu poderia unir os meus dois campos de conhecimento, assim como eu buscava fazer um pouco lá no Instagram. E aí acabou que eu fiquei falando mais sobre teologia do corpo, fui me empolgando e isso acabou refletindo no foco do canal, né? Então quem está acompanhando já desde o começo lembra do que eu postava lá no ano passado. Esse canal está fazendo um ano e nesse um ano eu aprendi pra caramba e vocês não têm ideia. No começo eu ainda ficava lá e cá, né? Ficava fazendo umas coisas pro Instagram, tentando puxar a gente pra cá e tal. Mas depois de um tempo estudando mais sobre essa plataforma aqui, eu percebi que isso aqui talvez seja o futuro, talvez. Engraçado que parece estar tendo um movimento de migração dessas redes que são mais frenéticas para as redes que são mais low profile, digamos assim. Eu já tive. Não sei se você, assim como eu, já teve, ou se você está vivendo agora essa fase de ficar horas no seu Instagram, ou se você começou a produzir conteúdo por algum motivo, horas mesmo, assim, de você olhar no relatório do celular e tá lá 4, 5, 6 horas do seu dia que você passou no Instagram. Eu quero te falar de algumas coisas que isso gera em nós que são justamente o contrário de ser saudável, tanto de um ponto de vista físico, fisiológico, quanto de espiritual e afetivo. Porque foi exatamente o que eu percebi quando eu larguei o Instagram. E quem me convenceu a fazer isso, de novo, né, foi minha amada esposa Gabi. E assim, eu não botava fé que isso fosse ser tão bom, mas ela já não usava o Instagram há muito tempo. Agora a gente ainda tem a conta lá, mas só entra de vez em nunca, assim, quando alguém avisa que marcou a gente em alguma coisa, aí a gente abre pra usar. Desinstalei o aplicativo do celular e tal, mas eu não tinha ideia do efeito que isso poderia gerar já nos primeiros dias, assim. E parecia abstinência, assim, quando... Igual quando o Smeagol tá com a Ana, like, my precious. O... Logo de início, cara, eu senti que parecia que tava faltando alguma coisa no meu dia. Porque realmente eu passava muito tempo no Instagram, muito tempo mesmo. E, assim, desde que surgiu a rolagem infinita, né, de vídeo, vai aparecendo um vídeo, vai aparecendo outro, vai aparecendo outro. E aquilo ali é justamente para causar um efeito no seu cérebro de dopamina rápida, que dopamina é o hormônio do prazer, né? Então o estímulo visual ele atinge muito rápido o seu cérebro, ele gera uma descarga de dopamina e você quer sempre mais. Sabe o que mais gera isso aí no seu cérebro? Pois é, drogas, sexo, comida. Não é só as redes sociais, tipo o Instagram, tipo, não sei nem se eu posso ficar falando o nome da outra plataforma aqui desse jeito, mas o TokTok também, são redes que servem para isso, né? E hoje o mercado ele é pela atenção das pessoas. Então, quanto mais tempo você consegue manter a atenção da pessoa na sua rede, na plataforma, quanto mais tempo a pessoa passa assistindo aquele conteúdo, mais a plataforma vai entregando para aquela pessoa coisas desse tipo. E aí que tá o contraste daqui do YouTube. Porque eu percebi depois de um tempo que as pessoas que estavam realmente compromissadas em crescer, em evoluir, em adquirir conhecimento, em ser enriquecidas, as pessoas estavam aqui. Porque sempre que você procura um conteúdo que vai ser instrutivo para a sua vida, por que você não pesquisa no Instagram? Primeiro, porque não tem como. Segundo, porque você sabe já que o YouTube é uma plataforma de vídeos longos que vão
te explicar alguma coisa que você está pesquisando. Então, se você vai lá, digita na barrinha de pesquisa do YouTube, que vai aparecer tutorial dos mais variados assuntos que você imaginar, vai aparecer aí para você. E assim, eu estava querendo ter mais foco, mais produtividade, mas ao mesmo tempo eu não queria largar o Instagram de jeito nenhum. Eu achava que aquilo ali era uma ferramenta que eu precisava estar ali, porque sim, eu não podia deixar de postar um story, nem que fosse pelo menos alguma coisa, compartilhar alguma coisa por dia, alguma coisa do tipo. Eu precisava postar o meu café da manhã, eu precisava postar o meu treino, para dizer para as pessoas que eu estava ali, que eu tô vivo. E eu percebi que isso gera muita comparação, mas muita comparação mesmo, porque você não termina de ver de postar o seu story e vai embora. Você termina de ver e já aparecem os stories dos seus amigos. Aí você entra e já começa a ver os stories dos outros também. Quando você vê, você já passou 2 horas ali e nem percebeu. Então, eu acho que eu usava mais o Instagram como uma válvula de escape para os gaps de atenção no meu dia, né? Então, quando eu tava me sentindo entediado, eu ia lá e abria o Instagram. Às vezes era automático. Esquisito, mas automático. Essa dopamina instantânea, ela a nível fisiológico, que a gente costuma dizer que é uma recompensa rápida, o cérebro ele vai se adaptando, ele vai querendo sempre mais, sempre mais, sempre mais, e ele precisa de doses cada vez maiores para ele conseguir ter a mesma descarga de recompensa que ele tinha antes, e aí você vai querendo cada vez mais. Aí daqui a pouco você não tá só no Instagram, aí você sai do Instagram e vai pro TikTok. Agora você abre o YouTube também, tem o Shorts, antigamente não tinha, agora tem também, né? Porque precisa competir de algum jeito. Isso, depois de muito tempo, isso vai afetando o seu cérebro de um jeito que você já não consegue manter a atenção mais em coisas simples, em tarefas simples do seu dia, como a leitura, como o seu treino, o seu estudo. Tudo isso toma tempo. Só que você não pode deixar com que essas coisas destruam a qualidade do seu estudo, do seu sono, do seu treino. Às vezes você senta, pega na academia, você senta no banco da academia, pega o celular e começa a rolar a tela lá para se distrair enquanto respira. Isso tira completamente o foco do seu treino. Aí, tela antes de dormir também afeta o seu sono, afeta os seus relacionamentos. Você está presente ali com o corpo, mas está ausente da sua mente. Você está longe, você está distante. Você está vivendo numa dimensão paralela que não é a realidade. Isso, ao longo do tempo, também vai afetando a sua espiritualidade, porque você precisa ter um tempo de qualidade, de oração, de meditação, de leitura. E se você gasta mais tempo em outras coisas que não seja o foco, que é a leitura bíblica, o devocional, a meditação, quando você está distraindo a sua mente com o seu celular, isso vai tomando o tempo que você precisava para estudar a Bíblia. Aí a pessoa fala, hoje não deu tempo de fazer devocional. Não deu tempo ou você não se organizou? Não deu tempo de treinar. Não deu tempo ou você não se organizou? Porque tempo para ficar no Instagram você teve. Eu não lembro se acho que era o Piper ou o Keller que falava que o celular deu viabilizou, acabou com a desculpa de todo mundo de chegar no céu e dizer que não teve tempo para orar. Puxar os relatórios do celular, meu amigo, aí vai ser diferenciado a quantidade de gente que vai ter o seu argumento caindo por terra. Mas o resultado de eu colocar essa mudança simples e drástica ao mesmo tempo da minha vida, de eu decidir sair dessas redes, aliás, que são mais frenéticas, eu descobri que o silêncio mental era meio desconfortável na época, mas depois de um tempo eu percebi que era libertador ter a mente mais calma, mais centrada. E com o tempo eu recuperei o foco e o prazer das coisas simples, dos hobbies que eu falei sobre descanso no vídeo anterior. Se você não assistiu ainda, dá uma olhada. De tomar um café em silêncio, sem nada além o café e silêncio. Simplesmente aproveitar o silêncio. Eu não tinha ideia de como isso era agradável.
E hoje eu tenho uma clareza mental muito maior, um sono razoavelmente mais profundo, que eu falei para vocês também no último vídeo, que eu sempre tive problema para dormir, mesmo antes das telas, então isso não foi, assim, deve ter um certo agravante aí, mas a qualidade do meu sono melhorou muito justamente porque eu não tinha mais a ansiedade de, putz, eu não postei hoje, caramba, e agora? Eu preciso postar alguma coisa, e abria o Stories meia-noite para postar e, nossa, meu sono melhorou pra caramba por causa disso. Eu tive também mais presença nas minhas conversas, nos meus relacionamentos, nos meus treinos, apesar de eu não mexer tanto no celular no meio do treino, às vezes só para gravar uma coisa ou outra, mas agora não me distraio mais como eu me distraía antes. E também na vida espiritual, uma produtividade real, não só essa simples sensação de estar ocupado. E eu não tô dizendo para você apagar tudo, mas experimenta 7 dias sem o Instagram. Faz um teste de uma semana. Vê o que acontece na sua cabeça. Aí talvez você não perceba que não era você que controlava o seu Instagram, mas ele que estava te controlando. Talvez você vai perceber isso de algum jeito. E aí tem também uma coisa, um tópico que tem sido muito pesquisado hoje em dia, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out. Experimenta não estar nem aí pro resto do mundo e focar no que você precisa fazer agora, no que é importante para você agora. Experimenta. Me conta aqui nos comentários se você fez o teste depois e qual foi o resultado disso. Se você não viu o vídeo que eu postei sobre descanso, ele tá aqui, ó, para você assistir, e aí comenta lá também se você for fazer esse teste e me diz qual foi o resultado. Te espero lá.